Fala, Render People! E aí, galera? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito novo de fazer água realista de piscina, como essa que você tá vendo aqui agora, ó. Por que jeito novo? É jeito novo pra mim, jeito novo aqui pro canal. Talvez você até já faça, mas vamos ver, porque eu tenho vários macetezinhos aí que eu incluí na minha técnica de fazer, que talvez possa te ajudar, tá? E jeito novo aqui no canal, porque eu já tenho um vídeo ensinando a fazer água realista aqui com o Corona, né? Mas eu descobri uma nova forma que eu acho que é mais eficiente e inclusive deixa muito mais realista. Vamos ao tutorial, me acompanhe! Galera, se você tá acostumado a fazer água de piscina, indo lá no bump e colocando um noise para dar o relevo da água ali, é assim que você faz por um acaso? Comenta aqui e me diz se é assim que você faz. Se é assim que você faz, eu tenho que te dizer que não é a maneira mais realista de fazer. Eu vou te mostrar aqui agora um jeito super fácil e incrível de fazer isso, tá? Vou pedir também para você já se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito e goste desse tipo de assunto que eu posto semanalmente aqui no canal, tutoriais e vídeos sobre renderização de arquitetura, beleza? Vamos lá, gente. Essa cena aqui, ó, que eu tô te mostrando, tá? É uma foto que, na verdade, eu tirei um dia desses que eu fui lá pra Praia Grande, a gente foi andar de balão e a gente tava num hotel e tinha essa piscina aqui. Só que essa parte da piscina aqui é render, tá? Então eu fiz uma fotomontagem com o cenário de lá da minha foto, mas tudo que tem aqui na piscina é render, tá? O Caustics, esse material, e eu vou mostrar como você vai criar, então, essas ondulações aqui, ó, realmente com cara de água, e o Caustics também, e tem um macetezinho aí, como eu disse no começo do vídeo, que eu utilizo para justamente a gente ter mais controle sobre o Caustics, né? Eu não sei se você já tentou utilizar o Caustics e às vezes você acaba sem muito controle, acaba ficando meio bagunçado, muito juntinho o Caustics, ou se não dá problema, você não começa a rebater em tudo que é lugar, e a gente vai sanar esse problema nesse vídeo. Vamos então ao 3D Studio Max com a nossa cena. Pronto, nosso 3D Studio Max, nossa cena aberta. O que a gente tem aqui, tá? Tem um plane aqui, ó. Vou até dar um hide aqui, ó. Tem a piscina aqui embaixo, tá vendo? Se eu der um preview aqui do render, ó. Tá aí, ó. A nossa piscininha, furadinha, né? Sem nada em cima. Vamos lá dar um unhide all. É simplesmente um plane que eu chamei de água, tá? Agora eu vou fazer um preview aqui de novo. Obviamente vai tampar, né, a nossa piscina. Pra gente criar um material de água, é muito fácil, né? A gente pode pegar aqui qualquer material, criar um Corona Physical Material. E a gente vai mexer em duas coisas, né? Uma é aqui no brilho, né? Aqui onde tá escrito Roughness, tá 0,75, eu vou colocar 0, porque dele fica completamente brilhante. Já deu pra ver isso aqui no nosso material, tá vendo? E também vou ativar a refração, né? Pra gente poder ver através que tá 0, eu vou botar 1, que é o nível máximo. Isso aqui basicamente é um material de água. A única coisa que vai diferenciar aqui ainda, ó, deixa eu ver aqui, por enquanto nada, tá? Eu vou deixar bem assim mesmo, pra gente poder aplicar esse material aqui e fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ligar a prévia e é isso, ó. A gente tem um material de água. A luz tá passando por ela e tá refletindo o nosso BG aqui, né? A nossa iluminação, beleza? Vamos lá. Geralmente, pra gente fazer a água aqui, a gente no bump coloca simplesmente um mapa de noise, né? Só que olha só que bacana. Agora que a gente tem disponível já o Phoenix FD, né? Junto com a assinatura do Corona, a gente vai utilizar um mapa de Ocean para fazer justamente esse relevo aqui, tá? E a gente vai utilizar ele não no bump, a gente vai utilizar ele no displacement. Olha só que bacana. Vou selecionar o meu plane aqui da água, eu vou vir aqui no modificador, tá escrito água visível, e já vou explicar por que tá água visível. Eu vou vir aqui e vou colocar o quê? Displacement Corona, tá? Então assim, ó, na verdade fica mais fácil digitar Corona. Corona Displacement, tá aqui, ó. Corona Displacement Mod. Adicionei isso, tá? Então ele vai usar um displacement aqui nesse plane. E a gente vai utilizar o mapa. E o mapa é aquele que eu acabei de te falar. Vou clicar aqui, ó, Map. E olha que bacana. A gente tem aqui, ó, Phoenix FD. E daí a gente tem esse aqui, ó, Phoenix FD Ocean Text. É esse cara que eu vou utilizar. Eu vou, inclusive, copiar ele aqui para dentro dos meus materiais para poder ter controle dele. E eu já vou explicar isso, tá? Eu vou até chamar isso aqui, ó, água visível.
E vou chamar isso aqui também de displacement visível. E já vou te explicar o porquê que eu tô colocando visível. Por que é esse de visível? Já vou te mostrar. Eu vou fazer agora aqui um preview do render para ver como é que tá ficando. Olha que irado que já fica. Ele realmente, diferente do noise, quando a gente coloca, que ele é repetitivo e tal, esse aqui é uma textura realmente de água, né? Então o Phoenix FD, ele é um simulador de partículas de fogo, de água, de fumaça. Então ele foi planejado para ter as características mesmo de água. Então nada melhor do que utilizar ele para fazer isso, tá? Só que agora que parece que ficou muito grande, né? E daí a gente vai justamente nesse mapa aqui do displacement que a gente está utilizando, fazer algumas alterações nele, tá? E que tipo de alterações a gente vai fazer? A primeira coisa vai ser esse Control by Wind Speed. É aqui, ó, que a gente vai dizer o tamanho dessa escala que a gente quer dessas ondas, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 100, tava em 300, né? Vamos ver como é que vai ficar. Tá aí, ó. E 100, na real, já me parece muito bom, tá? Tem uma coisa que eu quero te mostrar que é o seguinte, ó. Isso aqui é um mapa de displacement, né? Então a gente pode controlar a altura também desse displacement aqui, ó. Tá dizendo que é de 0 a 2. Por exemplo, se eu colocar 10, bem exagerado mesmo, tá? Ó, só para você ver. Ó o que aconteceu. A gente tem realmente aqui, ó, uns relevos de 10 centímetros, né? E não é o que a gente quer, tá? Se a gente quiser usar bem menos, usar aqui, ó, 1, para ficar bem discreto. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou bem bom até. Diria que eu acho que agora realmente está aparecendo a água do jeito que eu gostaria que tivesse, ó. Tá vendo? Então a gente achou aqui, ó, o tamanho do relevo bem natural, que eu acho que é 1 centímetro aqui no displacement, e a escala aqui a gente colocou 100, tá? Por enquanto, eu só mexi nisso, beleza? Eu tô gostando bastante das características da água aqui, só que eu quero te mostrar algumas outras coisas que você pode fazer para ter mais controle. Eu agora não estou pensando no caustics, tá? Eu tô pensando só na aparência que vai ter essa lâmina d'água, beleza? Vamos lá. E daí, uma das outras coisas que a gente pode mudar, na verdade você pode fazer o teste com tudo aqui, né? Mas uma das coisas é level of the tail. Porque se você for ver, você tem ondas grandes, no meio de ondas pequenas e outras imperfeições, várias coisas. Então aqui tá dizendo que tem 10 camadas, né, ó, de detalhes. Se a gente só colocar uma, olha só o que acontece. Ele fica parecido com aquele nosso noise lá, né? Tipo, é só uma grande lombadona assim, ó. Então a gente vai aumentando o nível de detalhes, ó. 3, 4... 5. E dependendo para o que você quer a água, você pode colocar mais ou menos. Eu acho que assim, ó, 8 para mim, eu acho que tá um nível de detalhe bom para uma água de piscina, para essa escala, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, 8, um nível de detalhes aqui dessa água, tá? E agora que vem a segunda sacada que eu quero te mostrar para a gente poder ver o caustics disso aqui agora. Para a gente ativar o caustics aqui da cena, basta a gente vir aqui, né, no F10, aqui no Render Setup, vir aqui em Performance e eu vou ativar aqui em Caustics, tá? Eu vou dar aqui, ó, um Enable, beleza? Eu liguei o Caustics e no nosso material de água eu também vou ligar o Caustics aqui, tá? Lembrando que o Caustics é um cálculo complexo para se fazer, tá? Então, dependendo do processador que você tiver, pode demorar bastante. Então, usa isso somente quando você realmente precisar criar o Caustics, tá? Vamos lá. Eu vou fazer uma prévia aqui pra gente ver como é que tá ficando. Ele começa mesmo tudo com sombra e logo depois a gente consegue ver o Caustics. E daí, gente, geralmente a gente dá por encerrado. Isso aí, pô, fiz uma água legal, tem um Caustics, tá bacana, tá bonito. Só que olha só, eu gostaria que o meu Caustics tivesse mais evidente. Sabe quando fica aquelas linhazinhas bem bonitinhas desenhadas de caustics? Como o meu render aqui, ó. Como é que a gente faz, então, para que a gente tenha um caustics mais parecido com esse? E daí, de novo, né, gente? É questão de gosto e de situação. Você tem que olhar a sua referência, ver se a sua luz que você tem no dia, ele consegue gerar esse tipo de caustics, né, para não ficar fake. Então sempre use referências, né? Mas eu encontrei várias referências que com esse tipo de insolação a gente consegue alcançar um caustics bem desenhadinho como esse. E no caso aqui, ó, não foi o que aconteceu, né? A gente não conseguiu esse caustics. E como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Olha só o que eu faço, tá? Lembra que eu coloquei uma água visível? Essa água visível, eu vou simplesmente clonar ela
e vou chamar de água caustics. Eu vou duplicar ela, a gente vai ter duas águas. Uma que vai ser só pra gente ver e outra que vai de verdade gerar o caustics, tá? Ó, água caustics. Essa água caustics, eu vou colocar ela um pouco abaixo da água visível, tá? Ó, a água tá aqui ó, em menos 92, então eu vou colocar menos 95. Ela vai ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Então quando a gente for ver aqui em vista de frente, na verdade, ó, a gente vê as duas águas separadinhas, beleza? Então eu já tenho uma água que é água visível e a outra que é água caustics, fechou? A água visível, inclusive, eu vou dar um hide nela aqui agora, ó, que eu não quero ela. Eu quero só agora que a gente trabalhe no caustics, tá? E daí eu vou pegar essa água que tem aqui visível, vou copiar aqui para o lado, vou chamar de água caustics, vou aplicar na água que está selecionada, e esse displacement visível eu vou chamar também de displacement caustics, beleza? Agora a gente vai vir aqui no nosso displacement do caustics e vou aplicar o mapa que eu acabei de duplicar, né? Instância, beleza, agora sim eu tenho um displacement de caustics aqui. Como o material é igual e tudo aqui tá igual, se eu fizer um render aqui de novo, o que vai acontecer? Vai ficar tudo igual, porque eu simplesmente dupliquei as duas coisas, né? Mas olha só, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar essa água caustics, que eu não preciso ver ela, já que eu tenho uma outra que é visível. Eu vou clicar com o botão direito nela. Eu vou vir aqui em Object Properties, então nas propriedades do objeto, e vou dizer assim, ó, eu não quero que seja visível para a câmera. Eu desabilito isso e dou um OK. Ao fazer isso, olha só o que vai acontecer, ela simplesmente não vai ser renderizada, a parte visível, mas todo o resto sim, né? Então ela vai sair aqui, o caustics vai ser gerado. E olha só, o caustics que eu estava te falando é esse aqui, ó. Ele fica meio embaralhado, meio poluído, diferente desse outro bonitão que eu tenho aqui no meu render final. E eu vou te mostrar como que a gente vai chegar nele, tá? Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Esse mapa que a gente tem aqui do displacement, para criar várias camadas realmente de relevo, ele teve que fazer vários tipos de deformações, né? E isso pro caustics, ele vai calcular cada deformidade dessa, vai mostrar como a luz vai entrar dentro da água, vai fazer a refração e vai acumular nisso para poder gerar, então, o caustics, né? Só que isso tudo tem muita informação, então eu quero dar uma limpada nisso aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse displacement do caustics, o que é? É diminuir esse level of detail. Então, eu posso começar aqui com 1, inclusive, ó. Olha só como ficou mais limpo o mapa, tá? Quando eu for ver isso aqui reagindo no caustics, olha só o que vai acontecer. Ó, o caustics já ficou diferente, tá vendo? Outra coisa que acontece é que quando a deformação ela é muito pouca, o que acontece também é que a luz acaba passando por ali e gerando vários ruídos e esse tipo de caustics, né? Para a gente ter um caustics mais intenso, o ideal seria a nossa deformação ser maior, tá? Então eu também vou mudar aqui no displacement esse max level aqui, ó, vou botar para 2, por exemplo. Você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. A gente já vai ter, ó, mais definição, tá vendo, ó? Se eu colocar 3, ainda mais, tá vendo? Como a gente conseguiu ver isso aqui. Eu até vou deixar aqui 3 para ver o que vai acontecer. Isso aqui a gente conseguiu com esse level of detail 1. Só que daí 1 também tá muito grandalhão esse negócio, né? Lá a gente tá usando 8 ou 9. Eu vou botar 3 aqui, que foi o que eu encontrei, que ficou bem bom. Então eu vou aumentar aqui para 3, ó. E olha só que bacana. E vou diminuir esse max level aqui, de repente, para 2, então. E agora sim, ó, eu começo a ter um caustics mais desenhadinho, tá vendo, ó? E agora a gente tem esse controle. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descongelar, né, a nossa água visível aqui, ó, no material da água visível, tá? Eu não quero, então, gerar caustics nela, né? Porque a gente já tem um material que está gerando caustics. E, na verdade, eu vou além, tá? O que eu vou fazer aqui nesse material aqui da água visível é ativar esse Thin Shell aqui, ó.
Quando a luz atravessa um objeto que tem esse material, ele não gera cálculo, ele não gera refração, nem nada disso. Então é um render muito mais limpo, muito mais rápido, tá? Inclusive, indico você, quando você estiver fazendo ambientes internos, estiver colocando o vidro das suas janelas, aplica um material de vidro com esse thin shell aqui, porque daí a sua luz vai entrar, o seu HDRI lá de fora, o seu céu, seja lá o que estiver iluminando a sua cena aqui dentro do interior, e vai atravessar esses vidros sem gerar cálculos, vai fazer ficar mais rápido, tá? É exatamente o que eu tô fazendo aqui. Então a gente tem, basicamente aqui, são 2 planes, né? Um material que tá gerando caustics e um que não tá gerando cálculo nenhum e tá sendo só visível. E o que tá gerando caustics eu escondi lá nas propriedades do objeto, certo? Então vamos lá, eu desabilitei isso aqui e consequentemente o caustics também já fica desabilitado, porque quando a gente ativa isso ele já nem gera cálculo, né? Vamos lá, e vamos ver como é que tá ficando esse render aqui, ó. É isso aí, ó. A gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem uma água com todas essas nuances de relevo e tal, né? Porque a gente tá usando um nível de detalhe 9 ou 8 aqui, vamos ver aqui, ó, água visível, display visível 8, tá vendo? E no do caustics, que tá gerando caustics aqui, o displacement que a gente tá utilizando é esse outro aqui, nível de detalhe 3, tá bom? E daí você pode, obviamente, fazer ajustes aí que você achar necessário, tá? Tanto na altura lá do displacement, lá no modificador que a gente tá usando aqui, né? Quando a gente tiver selecionado o plane, ou aqui nos materiais e tudo isso. Inclusive, olha só, se a gente quiser fazer, vamos fazer mais alguns ajustes aqui, ó, na parte visível, tá? Tá um IOR de 1.5, eu vou botar 1,8, porque eu quero que fique mais reflexível, eu quero ter mais reflexo aqui, tá? Então eu aumentei aqui, ó, posso botar 2, por exemplo, ó. Vou botar 1,8, tá? Já tá o suficiente. Então eu vou aumentar o reflexo aqui, ó. Vamos fazer um preview aqui de novo para ver como é que vai ficar. Tô gerando uma camada a mais de reflexo, tá? E daí fica mais bonito por causa do céu e de tudo que tá refletindo, ó. Olha que bacana. E o Caustics aqui sem ser afetado. Daí tem mais uma coisa que eu quero te falar sobre o Caustics, tá? Eu aconselho fortemente você salvar o Caustics não direto no render como eu tô fazendo aqui, e sim aqui dentro, né? Render Elements. Ativa um Caustics aqui, tá? E daí, na hora de renderizar, tem uma opção aqui, ó. Aqui, vamos lá. Na hora que você está ativando o Caustics, você pode colocar Only Caustics in Elements. Quando ligar isso, aqui no render não vai sair, quer ver, ó? Eu vou ativar aqui, ó, para você ver o render, ó. E vai ficar tudo escuro assim mesmo. Tá, mas eu quero ver o Caustics. Calma, ele tá gerando esse Shading Caustics aqui, ó, que é só o Caustics. Depois no Photoshop você coloca ele em cima, uma camada, e daí você pode colocar a intensidade maior, menor, você vai ter bem mais controle na pós-produção disso, tá? Eu aqui, como o objetivo era mostrar o resultado, eu não ativei isso aqui. Cadê? Tá aqui. Porque eu realmente queria mostrar ele aqui no render, tá? Só que tem uma outra coisa que eu acho importante fazer. Porque quando a gente tá gerando caustics, essa luz tá entrando nessa água, rebatendo ali no fundo da nossa piscina, deixando aquilo ali tudo bonitinho, só que ela também tá saindo da piscina e tá fazendo. Aqui nesse caso dessa cena, a gente não tem nada, né, pra rebater aqui. Mas imagina se eu tivesse, eu até fiz aqui, ó, uns blocos aqui, como se fossem umas paredes, só pra gente ver como seria o Caustics funcionando e já rebatendo, porque é isso que ele faz, ele começa a vir aqui, ele começa a rebater em um monte de lugar, olha só como é que ele vai criando aqui, ó. E geralmente a gente não quer isso, tá? Porque ele não fica tão bonitinho quanto o Caustics aqui. E geralmente a gente faz na pós esse rebatimento. Olha só como é que fica cheio de ruído, fica feio. Na verdade a gente não consegue utilizar dessa maneira, tá? Então o que eu sugiro você fazer? Quando você estiver fazendo um Caustics de piscina como esse aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui dentro da configuração do Caustics, aqui onde está 0 objetos excluído, você vai clicar aqui e vai fazer o seguinte, na verdade eu não quero excluir objetos, eu quero incluir a minha piscina. Eu só quero que o Caustics funcione na piscina, tá? Quando eu fizer isso, olha que legal, quando eu for agora gerar um preview disso aqui, ó, um render, você vai ver o que vai acontecer. O Caustics tá fazendo o seu trabalho só na piscina, gente, olha só. E ele não tá mais rebatendo aqui fora do mundo e causando um monte de ruído, demorando bastante, tá? Então, eu sugiro você fazer isso, que vai facilitar a tua vida também quando você estiver trabalhando com o Caustics. Beleza, gente? Vamos até abrir o nosso render final para ver como é que ficou. Olha só que lindão.
A gente tem aqui a imagem, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Assiste novamente o vídeo, faz aí com cuidado. Lembre-se, basicamente um resumo é o seguinte, ó. Você vai usar dois planes, um em cima do outro, tá? O visível um pouco mais em cima do Caustics, beleza? O visível, você vai fazer as configurações tanto de displacement quanto do mapa de displacement, do nível de detalhes e tudo que você quiser para você poder ver a lâmina do tamanho das ondulações que você quer, com o reflexo que você quiser. Por isso você vai criar um material específico e vai cuidar disso. E o outro você gera um Caustics, e daí sim você pode dar uma exagerada no displacement, justamente para poder gerar o Caustics mais marcado. Você vai diminuir um pouco o nível de detalhes para justamente ficar esses desenhos numa forma mais desenhada, né? E o material também vai ser diferente, um vai gerar Caustics, o outro não vai nem influenciar no cálculo, tá? Ficou fácil, gente? Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais complexo, né? Mas ele é fácil, tá? É simples, na verdade, é muito simples, tá? E eu expliquei, assim, bem mastigadinho, justamente para que você, daí, possa fazer o que você quiser, né? Se você quiser agora usar Caustics, não usar, ligar, não ligar, colocar mais detalhes, não colocar, enfim, você vai ficar à vontade aí para usar, para tentar chegar no Caustics de acordo com a referência que você tiver para a cena que você estiver criando, tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui hoje te ajude, tá? Assim como é o que eu espero de todos os vídeos que eu faço aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar o trabalho que a gente vem divulgando aqui. Se você quer saber tudo sobre renderização, quer se tornar um master de verdade em renderização de arquitetura, tá? Eu vou deixar um link aqui, porque tem o meu treinamento completo da nossa escola, o Off 3D Academy, tá? A gente tem homologação pelo Ministério da Educação, tem o selo do MEC, é também uma pós-graduação, se você já é arquiteto, já é formado, designer, enfim, quer fazer uma pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em renderização de arquitetura para se tornar um verdadeiro profissional do render em ArcViz, beleza, galera? Deixa o seu like aqui se gostou desse vídeo e até a próxima. Dali render!